No vídeo de hoje nós veremos a relação entre o Ohara e One Piece e o Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer, aquele canal que mostra que sua fonte de diversão pode muito bem se tornar o seu conhecimento. E sem mais delongas, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Como eu já venho dizendo em alguns vídeos, One Piece é uma obra que se inspira nos acontecimentos do mundo real, seja do nosso cotidiano, da história, da filosofia e entre outros aspectos. Eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso. E caso você goste dessa relação, deixarei aqui algumas playlists só fazendo esse paralelo de One Piece com o nosso mundo. E no vídeo de hoje nós faremos essa relação de Ohara com o Holocausto. Então vamos começar definindo aqui o que foi o Holocausto. Bom, o Holocausto foi a morte e a perseguição dos judeus pelos nazistas. E o termo Holocausto significa todo queimado, ou o sacrifício através do fogo. E sempre que você ouve falar o Holocausto, quer dizer a morte em massa de um povo, de pessoas que têm um certo ideal, enfim, quando se mata geral, pessoas ou algum grupo étnico que pensa diferente de você ou tem uma outra origem. Historicamente, o mais famoso é a perseguição que os judeus sofreram pelos nazistas, principalmente ali no pré-Segunda Guerra Mundial e durante a guerra. Bom, o que acontece aqui? Por que, de forma resumida, isso aconteceu? A Alemanha terminou a Primeira Guerra Mundial e estava extremamente falida. Não tinha dinheiro para nada. O nível de pobreza da Alemanha estava absurdo. E dentro tinham os judeus, que tinham muitas riquezas. Então Hitler pensou, se a gente tirar a riqueza dos judeus e injetar na economia da Alemanha, isso daí seria legal. Mas, ao fazer isso, você está roubando. E não é legal, né? Meio ruim. Então, Hitler fez todo um discurso, reconstruiu a história dos judeus, falando que eles só faziam atrocidades, distorceram tudo e falou, ó, os judeus, por onde eles passam, eles só fazem bagunça. Eles são ruins por natureza. Então, nada melhor do que matá-los, de exterminá-los. E começou um processo que matou mais de 6 milhões de judeus. Ou seja, a Alemanha nazista colocou um país inteiro contra um povo, que eram os judeus, com a justificativa falsas e quase erradicou-os da Europa. E agora, entrando em One Piece, nós podemos fazer esse paralelo com o Ohara. Primeiro, ali tinha a árvore do conhecimento com mais de 5.000 anos e tudo mais. E os arqueólogos, os bibliotecários dali, o que eles queriam fazer? Descobrir a história, custe o que custar. No entanto, tem uma questão do século perdido que o governo mundial proíbe nitidamente das pessoas conhecerem, delas estudarem. E quem o fizer esse estudo terá o governo mundial como seu inimigo. E a grande questão é que os bibliotecários, os arqueólogos de Ohara estavam fazendo um estudo desse tal século perdido, com as leituras do Poneglyphs e tudo mais. O governo descobre isso e manda matar geral, porque eles não querem que esses conhecimentos sejam descobertos e divulgados para as demais pessoas. Então a melhor forma de você conseguir fazer isso é apagar da história, fazendo um holocausto. E vejam que aqui tem um duplo significado do holocausto. Você está matando em massa, exterminando um grupo de forma generalizada, e aqui põe generalizada mesmo. Até agora nós sabemos que só uma pessoa sobreviveu aqui, que foi a Nico Robin, e a forma como eles fazem isso é literalmente explodindo, colocando fogo na cidade com Buster Call, o chamado da destruição. Então eles põem tudo para baixo, eles fazem a destruição de Ohara, cometendo assim um holocausto dentro de One Piece. Então fica assim. E aí, você conseguiu fazer a relação do Holocausto e One Piece? A arte ajudando a entender o mundo e o mundo ajudando a entender a arte? E você consegue me pensar alguns outros exemplos de Holocausto? Não só dentro de One Piece, mas pode ser em outros animes ou até mesmo em história? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E para fechar aqui, eu quero fazer a sessão agradecimentos, que vai ao Enzo. Sempre que eu falo de One Piece, tem um dedinho dele, eu sempre converso com ele, trocando mensagens e tudo mais. Valeu, Enzo Viana. Também fica um agradecimento à Linha, meu amor, que me ajuda na estrutura do canal como um todo.
muito obrigado. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!